Esta gravação LibriVox está em domínio público. Esplendor e miséria do jornalismo. Um jovem, chegado do norte, apareceu na redação do jornal. Era noite. A sala estava cheia. As secretarias especiais todas ocupadas. A grande mesa do centro, repleta de repórteres, de cabeça baixa, escrevendo, enchendo tiras. Às janelas, jornalistas conversavam. À mesa do secretário, 2 sujeitos pendiam súplices. As perguntas, os risos, as gargalhadas cruzavam-se. De instante a instante, o retinir do telefone ligava a administração a delegacias distantes, a tipografia. O redator principal deixava o seu gabinete com um sorriso nos lábios. Estava admirável e era tratado com deferências especiais. O carro esperava-o, um carro muito bem posto. Um literato em plena apoteose da crônica aclamada paradoxava num grupo, com ares íntimos e superiores. A mídia tinha o traje impecável. A alegria inundava as faces, e o secretário, erguendo um pouco a voz, depunha na mesa um grande maço de convites para bailes, para jantares, para teatros, para piqueniques, para almoços, para ceias, para sessões solenes, e dizia: escolham! O jovem chegado do norte foi até o cronista. Que criatura deliciosa e feliz esse homem! De uma delicadeza de veludo, achando tudo fácil, o mundo um jardim encantado, onde se colhe a flor que se quer, e a vida um sonho cor-de-rosa. Ah, estava desvanecido. Então conheciam-no no norte. A futilidade, o hoje que o amanhã esquece. E o que vinha fazer? Trabalhar? Mas os ministros eram uns anjos, à procura de homens de talento. Mas os empregos choviam. Queria aceitar do seu pobre jantar? Depois, dar-lhe-ia um dos seus cartões permanentes para o music hall, para a opereta, para o drama ou para o circo de cavalinhos. Tudo a mesma coisa, igual a circo. O rapaz, chegado do norte, aceitou por um excessivo acanhamento. E como a conversa se generalizasse, gaguejou. Mas que força! Mas que potência que é uma empresa jornalística! Apenas a infância. Estamos na infância. Porque relativamente aos outros países, as nossas tiragens são insignificantes. Mas é uma empresa esta que tem cerca de 2.000 contos de material e que sustenta 600 pessoas, mais ou menos. Nunca vi um jornal por dentro. Nunca? Indagaram várias vozes de rapazes. É fácil. Quer vê-lo agora? Deram-lhe explicações. A reportagem, a redação, a colaboração. Mostraram-lhe gabinetes, livros de assinantes em cofres fortes, para não se perderem em caso de incêndio, os imensos halls da tipografia e das linotipes, a sala de clichagem, a sala da fotografia, a sala da gravura, a estereotipia, as máquinas, 6 ou 7 máquinas enormes, espécies de monstros conscientes. Um jornal que custa R$100 ao público fica num número comum, somando as diárias de todos os vencimentos, por quase 3 contos. Só a grande tiragem pode compensar. E esta obra tremenda faz-se hoje para recomeçar amanhã? Se nós não temos ontem, vai achar inútil que um batalhão de gente se esbofe de trabalho para uma obra que já não serve amanhã? Que quer? A civilização, a ânsia da novidade, da notícia, da mentira, do bluff. É espantoso. E se fôssemos jantar? Meio atordoado, o jovem chegado do norte acompanhou o cronista, participando um pouco do brilho do homem célebre. Cumprimentos respeitosos, abraços, perguntas, gente que se voltava. Na avenida, um ministro que ia tomar o seu automóvel parou, conversou. Mais adiante, o chefe de polícia rasgou um cumprimento que parecia de delegado para o chefe. No restaurante, foi um brouhaha. O proprietário em pessoa veio espalhar pétalas de rosa na mesa. Das outras mesas, nomes de cotação na política, na finança, na indústria cumprimentavam. Vossa Excelência toma, como sempre, Champagne Brut Imperial, Apolinares. O jantar foi delicado e agradável. O cronista falava com desprendimento de contos de réis, da sua amizade com o presidente da República.
O jovem indagava de certos nomes, cuja fama até à sua província chegara. Ah, está muito bem, tem talvez uns 300 contos. E fulano? Fulano é inteligentíssimo. Há 10 anos dormia em rolos de jornais. Hoje tem carro, tem automóvel e comprou essa semana uma casa para amante, no valor de 100 contos. E Beltrano, o grande poeta? Parte para Paris a ver a primeira do Chantecler. No fim do jantar, elegantemente, o cronista facilitou ao jovem 2 ou 3 ingressos de casa de espetáculo, mandou buscar um carro, despediu-se cheio de ternura e partiu. O carro era de praça, mas esse final foi a gota d'água para o transbordamento da admiração. O jovem chegado do norte à meia-noite estava no seu quarto pensando. Tinha 20 anos, queria subir rapidamente. Que melhor profissão a adotar? O jornalismo leva a tudo, mas é especialmente a profissão sonhada. Glória, fama, dinheiro, tudo fácil. Que outra profissão poderia ter tanto esplendor? E essa gente não tinha assim tanto talento, afinal, ao contrário. Ah, pertencer a um jornal, fazer a chuva e o bom tempo para uma porção de gente, dominar, ganhar dinheiro, ter as mulheres a seus pés, os homens no bolso, vir talvez a ser dono de um grande diário, privando na intimidade das potências políticas. No dia seguinte estava resolvido. Entraria para um jornal. Levou 1 mês para consegui-lo. Nenhuma capacidade de dentro das gazetas servia como empenho. Arranjou um industrial muito rico e um senador. O jornal estava na gaveta de ambos. Entrou e foi repórter. Então ele viu a ânsia perdulária por dinheiro dos jornais. Ele viu que as remunerações secretas dos governos são regateadas e pagas mal, como as contas de um particular em apuros. Ele viu que o não compreendiam sincero e bom, senão com o fito de gorjetas vergonhosas. Ele compreendeu o trabalho dilacerante e exaustivo dos que tinham subido, e a fúria com que se agarravam às posições, atacados violentamente pelos invejosos da mesma profissão. Não era um esplendor, era miséria infernal. Ele, repórter, tinha um ordenado que seria irrisório se o secretário não ganhasse uma soma mensal perfeitamente cômica, e se o poeta admirável não tivesse por cada crônica assinada com seu grande nome o que qualquer barbeiro faz por dia. A qualquer parte onde fosse, era traduzido por notícia. Não era homem, era um futuro número de linhas não pagas. Nem simpatias, nem afeições na vida dos profissionais. Inveja, maledicência, calúnia, o horror e o interesse relativamente fraco diante da gula voraz de fora, querendo o jornal para agente de todas as suas pretensões. A todas as autoridades servia esperando ser servido, num empreguinho que não vinha. A quantos se aproximavam, punha-se ponte de passagem para uma gratidão que não surgia. Andava atrasado, endividado, perseguido pelo alfaiate. E tinha diante de si essa coisa aflitiva e atroz que se chama a boemia de trabalho. Trabalha hoje pela manhã, trabalha amanhã imprevistamente até de madrugada. Não almoça hoje por falta de tempo, ceia amanhã em vez de jantar. Ao cabo de 1 ano, tinha 250 mil réis por mês e já assinara uma enquete sobre costureiras. Não abrira mais um livro. Sentia-se sem saber nada e, entretanto, capaz de compreender e de tratar imediatamente de qualquer assunto. Era uma espécie de ignorância enciclopédica, ao serviço de uma porção de gente que dele se servia para trepar, para subir, para ganhar, com carinho e cinismo. O jornalismo leva a tudo, com a condição de dele sair a tempo. Mas sair como? Com ele dera-se um conto de fadas, vira um palácio rutilante. Entrara. Dentro havia principalmente contrariedades, e as portas para sair tinham desaparecido. Ah, passar toda a vida a fazer notícias, a ser uma parte de gazeta que se repete todos os dias. Quis ver se lhe aumentavam o ordenado. Mas se havia na casa repórteres de 60 mil réis por mês.
A única posição conveniente era no jornal a de diretor ou gerente. Quanto dinheiro, quanta honra! Mas também, como essa honra era relativa de uns maganões políticos que lisonjeavam para obter o nome impresso com elogio. Como em dinheiro o arroto mentia. Uma vez disseram-lhe que o seu jornal recebera 60 contos para defender um negócio complicado. Junto aos sujeitos que fingiam ter pago, ele ouviu as frases normais: não podemos fazer mais, estes jornais, temos sido muito gentis. 6 dezenas de contos. Não falemos nessas ninharias. As ninharias de 6 dezenas de contos limitavam-se ao pagamento à linha das publicações feitas por eles, e pagamento regateado e atrasado. Isso deu-lhe um grande desgosto. Os jornais barateavam-se. Grandes torres levantadas à vaidade humana eram aproveitadas barato demais. Se as opiniões não existiam, se um sujeito querendo uma nota na primeira página estava certo de obter, porque dá-la por um preço irrisório e as mais das vezes grátis, tudo quanto há de mais grátis. Essa barateza geral era em tudo. O jornal desconhecia a sua força fenomenal, a força que ele sentia onde estivesse. É do jornal, é repórter. Certo, havia um vago receio, mas podia fazer tudo. Era tratado com considerações especiais de primeira figura. Arranjas-me isso? Eu? Não posso. Você, do jornal tal? Poderia ele? Não poderia? Podia às vezes, pedindo a toda a gente que conhecia. Alguns atendiam, quando indiretamente iam receber um grande obsequio por seu intermédio. Assim, fez-se correspondente telegráfico com os políticos de alguns estados na mão, telegrafando tudo quanto o jornal ia dar. Com o pescoço comprido viveria das ramas. E as ramas deram-lhe redobrado serviço, fizeram-no mentir com desassombro. Ao cabo de um ano, convencido do seu valor para a galeria, tinha uma sinecura de 800.000 réis do governo. Recebia avisos reservados do ministério em que exercia o jornalismo. Ganhava um conto e tanto de jornal. A ambição, as preocupações, os interesses, os negócios tomavam-lhe a alma. Queria ter mais, queria ter muito mais. E o jornalismo, chegando a um certo ponto, não dá mais. Muita vez pensando, ele não sabia dizer a sua situação. Era pouco definida. Poderia só sobrar no dia seguinte. Mas, com elegância, comia nos primeiros restaurantes com 20% de abatimento. Posava grátis nas confeitarias para levar concorrência. Conseguia que os que lhe pediam favores correspondessem com o máximo. Grande cavador você. Cavador? O homem que trabalha forçando seu temperamento? Deu um balanço na alma. Viu quanto tinha piorado em tudo. Sentiu mesmo a inanidade de uns dinheirinhos. E entrou na redação, onde já era redator. E sucedia que outro jovem, chegado do norte, aparecera. Então o senhor quer ser jornalista? Eu desejava. Não caia nessa. É uma vida infernal. De 100 vence a metade de 1. Tudo isto é ilusão. Vira estes rapazes. Não sai níquel. Examine-os. Estão todos doentes. Não é vida. É uma torrente. Mas o senhor? Murmurou o recém-vindo. Eu cheguei há alguns anos. Mas se fosse a recomeçar, preferiria quebrar pedra. Seja empregado público. Não. Eu vou ser jornalista. A atração. O inferno. E o jovem, que tinha chegado do norte alguns anos antes, vendo a resolução do que chegara ontem, já temendo a vitória desse, já temendo uma antipatia, já temendo o ataque de jornal de que tinha um louco medo, covarde, assustado, neurastênico, insincero, sorriu, abrandou a voz. Que se há de fazer? Com estas disposições vence-se. Estou às suas ordens, para ajudá-lo a colocar-se.